de tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, essa passagem narra que depois de Jesus ter ensinado as multidões, Jesus seguiu para o território da Judéia, onde novamente encontrou com as multidões e ali novamente ensinava essas mesmas multidões, outras multidões, mas multidões. Alguns líderes da igreja, se nós voltarmos um pouquinho lá para o verso de número 2, nós vamos ver que alguns líderes da igreja também questionavam, experimentavam Jesus, fazendo algumas perguntas a respeito. Perguntavam assim: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Como está lá no verso de número 2, né? É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ou ele poderia também até perguntar: é pecado cortar o cabelo? É pecado orar assentado? Se trouxéssemos para os dias de hoje, poderíamos perguntar: é pecado ir à praia? É pecado usar bermuda? É pecado usar camiseta regata? Esses líderes dessas igrejas estavam presos às leis, né? As leis de Moisés. E eles tentavam fazer tipo uma pegadinha com Jesus, para que Jesus contradizesse aquilo que foi ensinado por Moisés. Porém, quando Jesus se colocou a caminho, quase saindo, veio um homem correndo ao encontro de Jesus e se colocou de joelhos, como nós podemos ver lá. E ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem, ele era um homem de posses, era um homem rico, era um jovem, mas ele tinha posses, né, riquezas, né? Esse homem estava dizendo a Jesus de uma outra forma, mas ele estava dizendo a Jesus assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Herdar a vida eterna, o que eu devo fazer para ser salvo? No verso de número 19, Jesus diz claramente ali que esse jovem, esse homem, ele conhecia os mandamentos, ele seguia, não só conhecia, mas se nós lemos a palavra, nós vamos ver que esse homem seguia os mandamentos, seguia a lei. Mas mesmo assim, esse homem era cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de angústias, porque mesmo seguindo os mandamentos, ele sabia que ele não estava salvo, e por isso ele foi até Jesus, se colocou diante de Jesus, perguntando para Jesus o que ele deveria de fazer para que herdasse a vida eterna, para que ele fosse salvo. E Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? E ele responde a Jesus que ele conhece e tem seguido esses mandamentos, tem seguido essa lei desde a sua juventude, desde a sua tenra idade. Ele já servia a esses mandamentos, ele já seguia esses mandamentos. Mas nós temos visto aqui um jovem que segue os mandamentos certinho, mas se encontra totalmente perdido. E a gente fica pensando e faz a reflexão: como que pode um jovem nessas condições estar perdido? E aí nós trazemos para o dia de hoje, e nós encontramos também dentro das igrejas pessoas que servem a igreja, pessoas que frequentam os cultos, pessoas que participam ativamente de todas as programações da igreja, pessoas que poderiam ser como esse jovem, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser mirado, mas se encontram perdidas. Nós temos uma geração de jovens perdidos, de pessoas perdidas dentro das igrejas. E as pessoas podem perguntar hoje, assim como esse jovem perguntou para Jesus: eu tenho seguido os mandamentos, eu tenho feito aquilo que eu tenho que fazer diante da igreja, mas eu não me sinto feliz, eu não me sinto apto para a salvação, como se alguma coisa que a gente fizesse poderia nos colocar diante de Deus aptos para a salvação, como se a obra fosse nossa, eu tenho que fazer alguma coisa
para que eu obtenha essa salvação, como se a salvação não dependesse única e exclusivamente de Cristo. Mas esse jovem se encontrava perdido. Mas aí, o interessante, né, é que no verso de número... Espera um pouquinho que saiu aqui. O interessante é que no verso de número 21, a palavra nos ensina, nos orienta ao seguinte: e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus, nesse momento, Jesus olhou fixamente para esse jovem, fitou, ficou olhando para ele, ficou encarando esse jovem e diz para ele que para ele herdar a vida eterna, e principalmente Jesus amou esse jovem antes e disse para ele que para ele herdar a vida eterna, ele teria que vender seus bens. Nesse momento em que Jesus fitou e amou esse jovem, o que Jesus esperava desse jovem era a retribuição desse amor. Retribuição de que forma? Que esse jovem abrisse o coração e amasse primeiramente a Jesus. Essa era a ordem de Jesus. Me ame, entregue o seu coração. Entregue o seu coração para mim. Me ame de verdade. Me siga verdadeiramente. Não, irmãos, não estou dizendo que você não tenha que seguir os mandamentos, ou seguir as leis, ou seguir até a doutrina da nossa igreja, que é baseada na própria palavra de Deus. Mas será que seguir esses mandamentos é o mais importante, ou o mais importante é amar a Jesus verdadeiramente? Qual o propósito da salvação? Seguir os mandamentos ou amar a Jesus? Esse jovem conhecia os mandamentos. Esse jovem seguia a Jesus, seguia a sua igreja da época, sendo considerado um bom exemplo. Mas não tinha salvação. Então, nesta manhã, eu quero trazer aos irmãos essa reflexão para que nós possamos pensar um pouco do que é mais importante para a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos presos mesmos a mandamentos, presos a leis, e aí nós nos sentimos perdidos. Nós devemos, meus irmãos, nos preocupar com o coração das pessoas. Como que essas pessoas estão no seu íntimo? Como que essas pessoas estão no seu coração? A quem pertence o coração? É muito fácil, se torna fácil nós seguirmos leis, seguirmos mandamentos, mesmo contra a nossa vontade. Nós trabalhamos no nosso dia a dia onde nós temos leis que nós seguimos, não somos de acordo, mas seguimos. Então se torna fácil, muitas vezes, a gente seguir os mandamentos, a gente seguir parte das leis, mas não estar com o coração voltado para Cristo. Isso é possível. Mas hoje, Deus nos traz uma palavra de que se você entregar o seu coração a Cristo, se você verdadeiramente amar a esse Jesus, que veio em forma de homem, que foi a propiciação pelos seus pecados, que ressuscitou, está vivo, se verdadeiramente você amar a esse Jesus, com certeza você seguirá as leis. Ao contrário, pode acontecer. Você seguir as leis, mas não amar a Jesus e não ter a vida eterna. Agora, você amar a Jesus verdadeiramente, com certeza você segue as leis e com certeza você tem a sua salvação em Cristo Jesus. Eu queria deixar como encerramento aos irmãos a palavra de Deus que se encontra em Provérbios, no capítulo de número 23, no verso de número 26, que diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã com a sua palavra que foi lida, que foi exposta. Em nome de Jesus. Amém.